Você já imaginou um computador capaz de resolver em segundos problemas que levariam milhares de anos para serem processados pelas máquinas mais potentes que temos hoje? Essa é a promessa da computação quântica, uma tecnologia emergente que está mobilizando os maiores centros de pesquisa e as gigantes da tecnologia em todo o mundo. Embora ainda esteja em fase de desenvolvimento, seu potencial para transformar setores inteiros como saúde, segurança digital, finanças e meio ambiente é comparável às revoluções causadas pela eletricidade ou pela internet. Mas afinal, como ela funciona e por que pode mudar tudo? Para entender o que é um computador quântico, é preciso antes compreender a diferença fundamental entre ele e os computadores clássicos. Os computadores tradicionais funcionam com base em bits, que são unidades de informação que assumem um valor de 0 ou 1. Toda operação computacional, por mais complexa que pareça, é resultado da combinação de milhões ou bilhões desses bits. Já os computadores quânticos operam com qubits, ou bits quânticos. A grande diferença é que os qubits podem assumir o valor 0, 1 ou uma superposição dos dois estados ao mesmo tempo, graças às leis da mecânica quântica. Essa característica permite que um computador quântico processe múltiplas possibilidades simultaneamente, em vez de uma de cada vez, como os computadores tradicionais. Além da superposição, outro princípio-chave da computação quântica é o emaranhamento. Quando dois qubits estão emaranhados, o estado de um influencia instantaneamente o estado do outro, não importa a distância entre eles. Isso cria uma conexão poderosa que potencializa ainda mais a capacidade de processamento e comunicação entre os qubits. Esses conceitos, superposição e emaranhamento, formam a base do que torna a computação quântica tão promissora. Eles abrem as portas para um novo tipo de processamento de dados, muito mais eficiente para certos tipos de tarefas, como simular reações químicas complexas, otimizar cadeias logísticas em tempo real ou quebrar sistemas de criptografia extremamente sofisticados. Mas como isso funciona na prática? Embora pareça algo saído da ficção científica, os computadores quânticos já são realidade. Em ambientes de laboratório e centros de pesquisa de empresas como Google, IBM e D-Wave, os qubits podem ser construídos a partir de diferentes elementos, como átomos aprisionados, íons, fótons ou circuitos supercondutores. No entanto, para que funcionem corretamente, esses sistemas precisam operar em condições extremamente controladas, geralmente em temperaturas próximas ao zero absoluto, para evitar qualquer interferência do ambiente que possa comprometer o estado dos qubits. Apesar de todas as dificuldades técnicas, o interesse mundial nessa tecnologia cresce rapidamente, impulsionado pelo enorme potencial que ela representa. Ainda estamos nos estágios iniciais, mas os fundamentos já foram lançados, e os próximos anos serão decisivos para determinar quando e como a computação quântica deixará os laboratórios e começará a fazer parte do nosso cotidiano. A computação quântica, apesar de estar em fase inicial, já começa a mostrar como pode funcionar na prática. Em vez de usar processadores tradicionais de silício, os computadores quânticos utilizam diferentes plataformas para manipular qubits. Uma das abordagens mais comuns é o uso de circuitos supercondutores, onde a informação quântica é armazenada em correntes elétricas que circulam em ambos os sentidos ao mesmo tempo. Outra técnica promissora envolve íons aprisionados em campos magnéticos, manipulados por lasers de alta precisão. Também há pesquisas com fótons, elétrons e até diamantes com defeitos em sua estrutura atômica. Esses sistemas são extremamente sensíveis, por isso, precisam funcionar em ambientes com temperaturas quase absolutas, dentro de câmaras de vácuo e isolados de qualquer ruído externo. O menor distúrbio pode fazer com que os qubits percam suas propriedades quânticas, um fenômeno conhecido como decoerência. Por essa razão, os computadores quânticos atuais são restritos a laboratórios altamente especializados com estrutura de resfriamento e isolamento sofisticados. Mesmo com essas limitações,
Os avanços já permitem vislumbrar aplicações práticas muito promissoras. Na área da saúde, por exemplo, a capacidade de simular o comportamento de moléculas em nível quântico pode acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos e terapias personalizadas. Em vez de anos de testes e tentativas, seria possível prever com precisão como uma molécula reagirá dentro do corpo humano. No setor financeiro, a computação quântica pode ajudar a resolver problemas de otimização complexos, como a distribuição ideal de ativos em uma carteira de investimentos, levando em conta milhares de variáveis em tempo real. Em logística, pode reorganizar rotas de transporte com base em condições que mudam a cada segundo, economizando tempo e recursos. Na segurança cibernética, ela representa tanto um desafio quanto uma solução. Os computadores quânticos poderão quebrar sistemas de criptografia, atuais com facilidade, mas também permitirão a criação de novos métodos de proteção virtual quase impossíveis de violar. Apesar de todo esse potencial, a computação quântica enfrenta desafios técnicos significativos. O principal deles é manter os qubits estáveis por tempo suficiente para realizar cálculos complexos. Como são extremamente frágeis, é comum que erros ocorram durante os processamentos. Por isso, a área de correção de erros quânticos é uma das mais pesquisadas atualmente, exigindo soluções que ainda não estão totalmente desenvolvidas. Além disso, o alto custo de produção e operação de um computador quântico limita o acesso à tecnologia. Hoje, apenas grandes corporações e instituições de pesquisa conseguem construir e manter essas máquinas. Outro desafio é o desenvolvimento de algoritmos quânticos eficientes que tirem proveito real das capacidades dos qubits, algo que exige uma nova forma de pensar a computação. Em resumo, a computação quântica é uma tecnologia com imenso potencial, mas que ainda precisa superar barreiras significativas antes de alcançar seu uso comercial em larga escala. O futuro, no entanto, é promissor. E o que hoje é experimental pode se tornar indispensável nas próximas décadas. Apesar dos desafios, os avanços recentes na computação quântica mostram que a teoria está, aos poucos, se tornando prática. Um dos marcos mais comentados foi anunciado em 2019, quando o Google afirmou ter atingido a chamada supremacia quântica. É de um momento simbólico em que um computador quântico realiza uma tarefa específica, mais rápido do que qualquer supercomputador tradicional seria capaz. Na ocasião, a máquina quântica do Google resolveu, em cerca de 200 segundos, um problema que levaria mais de 10.000 anos para ser resolvido por um supercomputador convencional. Outras empresas como IBM, D-Wave, Microsoft e startups especializadas também estão desenvolvendo suas próprias plataformas quânticas com diferentes abordagens tecnológicas. Embora os computadores quânticos atuais ainda não sejam úteis para aplicações do dia a dia, eles estão evoluindo rapidamente. Várias empresas já oferecem acesso remoto a seus computadores quânticos por meio da nuvem, permitindo que pesquisadores e desenvolvedores de todo o mundo testem seus próprios algoritmos e experimentos em tempo real. As previsões variam, mas especialistas acreditam que em 1 ou 2 décadas será impossível ver computadores quânticos aplicados a problemas do mundo real com eficiência superior à da computação tradicional. Esse processo será gradual, com o surgimento de aplicações específicas, como simulações químicas, otimização e inteligência artificial, antes de qualquer tentativa de uso mais amplo. A computação quântica representa, assim, uma mudança de paradigma. Ela não vai substituir os computadores tradicionais, mas sim complementar seu uso, resolvendo problemas para os quais a tecnologia atual é ineficiente ou inadequada. O impacto será sentido em diferentes setores da sociedade, inclusive em áreas ainda inimagináveis. Estamos diante de uma revolução silenciosa, que acontece dentro de laboratórios extremamente controlados, mas que pode redefinir a forma como entendemos e usamos a informação. Se no passado a invenção do transistor e dos microchips transformou o século XX,
A computação quântica tem o potencial de moldar o século XXI. Por fim, é importante lembrar que, assim como outras grandes inovações, essa tecnologia não será uma solução mágica e instantânea. Mas ao unir ciência avançada, investimento estratégico e colaboração global, ela poderá sim transformar profundamente a vida na Terra, desde que saibamos como usá-la com responsabilidade, inteligência e visão de futuro. Computação quântica pode representar riscos, especialmente se for usada de forma irresponsável ou mal intencionada. Aqui estão os principais perigos potenciais. A maioria dos sistemas de segurança digital no mundo, como senhas, cartões bancários, e-mails e transações online, depende de algoritmos de criptografia que são praticamente invioláveis para os computadores atuais. Um computador quântico suficientemente avançado poderia quebrar esses códigos com relativa facilidade, expondo dados sigilosos, financeiros e até militares. Isso representa um grande risco para governos, empresas e indivíduos. Se apenas algumas nações ou grandes corporações dominarem essa tecnologia, pode haver um desequilíbrio de poder ainda maior. A computação quântica pode se tornar uma vantagem estratégica em guerras cibernéticas, espionagem, controle de mercados e desenvolvimento de armas, ampliando as diferenças entre países ricos e pobres, ou entre empresas pequenas e gigantes. Assim como a energia nuclear, a computação quântica pode ser usada tanto para o bem quanto para fins destrutivos. Um país que dominar a tecnologia pode obter supremacia estratégica em conflitos, interferindo em comunicações, redes de satélites ou sistemas de defesa de seus adversários. Em longo prazo, se a computação quântica for integrada à inteligência artificial e automação de forma acelerada, pode haver impacto no mercado de trabalho, exigindo uma requalificação massiva da força de trabalho e gerando desequilíbrios sociais se essa transição não for bem administrada. Apesar desses riscos, muitos especialistas defendem que o maior perigo não é a tecnologia em si, mas a forma como ela será usada. Por isso, o desenvolvimento da computação quântica precisa vir acompanhado de debates éticos, regulação internacional e políticas de segurança digital que antecipem possíveis cenários negativos.